É curioso como a humanidade, mesmo cercada por tecnologia, conhecimento científico e uma avalanche de dados, continua fascinada pelo mais antigo e primitivo de todos os mistérios: o início da vida. Mais do que uma questão biológica, o momento da fecundação é, para muitos, um portal metafísico, onde o invisível toca o visível, onde o absoluto e o informe ganham forma, peso, carne e alma. E talvez por isso a cena primordial do espermatozoide rompendo a barreira do óvulo tenha se tornado, na memória coletiva, uma espécie de imagem arquetípica, como se ali naquela corrida furiosa rumo ao centro da criação estivesse codificado todo o drama da existência humana. Freud teria chamado isso de um símbolo do impulso de Eros, a força do desejo, da vida, da união. Jung veria ali a dança entre os opostos, o princípio ativo, solar, penetrante, masculino, e o princípio receptivo, lunar, profundo, feminino. Mas o que poucos ousam admitir é que esse momento que chamamos de começo não é apenas a origem do corpo. É também a fundação invisível da psique, o nascimento da vontade, da luta, do medo, da expectativa e da promessa. Quando o espermatozoide é ejetado em direção ao útero, ele não carrega apenas carga genética. Ele carrega uma história de milhões de anos de seleção, adaptação e sobrevivência. E ali, em meio a bilhões, um se sobressai, rompe camadas, desafia ambientes hostis e penetra o invólucro do mistério. Essa metáfora brutal, um entre milhões, vitorioso pela insistência, pela direção e pela força, é a primeira lição que a natureza imprime na carne. Existir é conquistar espaço. E esse princípio, embora biológico, é também cultural, psicológico, simbólico. Desde o instante em que nos tornamos zigoto, somos expressão de uma luta que não escolhemos, mas que nos molda. A vitória da vida não é um direito, é um roubo autorizado, uma transgressão sagrada. Afinal, para um vencer, milhões precisam perder, e isso já anuncia algo sombrio e inevitável. A vida é, desde o início, exclusão. Os antigos sabiam disso sem microscópios. Eles não precisavam ver o espermatozoide e o óvulo ao microscópio para saber que a vida começa com sangue, dor, perda e renascimento. Por isso, os mitos de criação são sempre marcados por sacrifícios. Na cosmogonia nórdica, o mundo é criado a partir do corpo dilacerado de Ymir. Na tradição hindu, Purusha é sacrificado pelos deuses para que o mundo possa emergir. No cristianismo, a encarnação é precedida por um fiat divino, mas também por uma virgem rasgada pelo parto e um Deus que se tornará carne para ser crucificado. Tudo nasce da ruptura. Toda a criação é, antes de tudo, uma violência cósmica aceita, ou melhor, santificada. Por isso é curioso como a ciência moderna tenta neutralizar a beleza crua desse processo com termos assépticos. Fala-se em fecundação, clivagem, implantação, como se estivéssemos descrevendo algoritmos, e não a alquimia do universo acontecendo no útero de uma mulher. Mas há algo ainda mais profundo. O encontro entre o espermatozoide e o óvulo é também o reencontro de memórias ancestrais. Cada célula carrega dentro de si, em silêncio, o legado dos nossos antepassados. Quando as duas se fundem, seus DNAs colapsam gerações inteiras de decisões, traumas, vitórias e tragédias em uma nova combinação irrepetível. Você é o herdeiro de milhares de amores, guerras, fugas, alianças, conquistas e derrotas que aconteceram muito antes de você respirar. O código da tua existência foi escrito por mãos invisíveis. O que chamamos de vida é um livro que já começou a ser escrito antes da sua primeira página. Isso não deveria nos humilhar? Ou deveria nos encher de reverência? A maioria das pessoas vive como se tivesse começado do zero. Como se o nascimento fosse o ponto inicial da linha da vida. Mas o nascimento, biologicamente falando, é apenas uma etapa posterior. A vida começa muito antes. Começa na fecundação. E mesmo antes dela, começa na intenção, no impulso, na energia que move dois corpos a se encontrarem, a se tocarem,
a se unirem, mesmo que por breves segundos. Toda a existência começa num impulso sexual, mas esse impulso é apenas a superfície. Por trás dele há arquétipos operando: o desejo de eternidade, a ilusão da continuidade, o medo da morte. O homem se une à mulher porque, no fundo, quer vencer o tempo. Ele quer colocar uma semente no futuro. Ele quer não desaparecer. A mulher o permite porque intui que o corpo é a terra e o ventre é um altar, onde a vida será invocada como num ritual ancestral. Ninguém faz sexo sem invocar deuses. Ninguém é gerado sem tocar o sagrado. Quando óvulo é fecundado, ele não apenas se transforma, ele se fecha ao resto. Um único espermatozoide entra e todos os outros são barrados. A partir desse momento, uma barreira bioquímica é formada para impedir que outros penetrem. É o instante da exclusividade, da seleção, do pacto. Esse fenômeno natural tem implicações simbólicas devastadoras. Só um pode entrar. A porta da vida se fecha ao excesso, à pluralidade, ao caos. Isso ecoa em tudo, no amor, na amizade, no poder, na arte. Toda obra-prima nasce de um corte. Toda relação verdadeira exige exclusão. A fecundação é o primeiro ato de fidelidade da existência. E ali se estabelece um modelo. O que é fecundo é seletivo. O que é fértil é restrito. O que é criador não é permissivo. A jornada do zigoto, então, começa. Ele se divide, cresce, é levado pelas trompas de Falópio até o útero. Mas esse trajeto é tudo, menos tranquilo. O corpo da mulher não está, de início, pronto para receber. Há resistência. O embrião precisa lutar para se implantar. Precisa convencer o corpo a aceitá-lo. Envia sinais, produz hormônios, altera o ambiente. Isso é fascinante. O embrião, mesmo sem sistema nervoso, já está tentando sobreviver. Já está negociando sua presença. Já está, de certa forma, manipulando o ambiente ao seu redor. A vida começa com persuasão. O primeiro ser humano foi um mestre da adaptação, da comunicação bioquímica, da diplomacia celular. Como não ver nisso uma metáfora da própria existência adulta? Todos estamos tentando nos implantar em algum lugar, na sociedade, no amor, na arte, na política. E todos sabemos, mesmo que inconscientemente, que o mundo, como o corpo materno, muitas vezes resiste. Ele tenta nos expulsar. Mas só os mais adaptáveis permanecem. Só os que aprendem a se comunicar, a modular suas energias, a se ajustar ao espaço que não os queria, sobrevivem. A cada dia que passa, à medida que o embrião se instala e começa a emitir sinais hormonais para moldar o corpo da mãe, o mundo interno daquela mulher também se transforma. Há, naquele instante, uma invasão simbólica, uma nova entidade. Ainda sem rosto, sem nome, sem identidade definida, começa a se formar a partir da carne de dois, mas também da alma de uma. A gravidez não é apenas a construção de um corpo, é a geração de um universo psíquico. A mulher deixa de ser apenas ela. Começa a ser múltipla. É como se uma parte do cosmos se dobrasse sobre si mesma e criasse um espaço sagrado entre dois mundos. O mundo de antes, onde ela era uma, e o mundo de depois, onde ela será eternamente dividida. Jung talvez enxergasse isso como a encarnação do arquétipo da Grande Mãe, não apenas a figura materna protetora, mas também a Mãe terrível, aquela que nutre e destrói, que dá e exige, que acolhe e impõe. Toda gravidez carrega, portanto, esse duplo aspecto, a promessa e o peso. Mas há algo mais inquietante. O embrião, nos primeiros dias de desenvolvimento, possui uma cauda. Suas formas lembram as de répteis, de peixes, de seres primordiais. E essa regressão embriológica, essa repetição de estágios evolutivos dentro do útero, é uma lembrança silenciosa de que viemos de muito longe. A evolução, com seus milhões de anos, está codificada em cada fenda branquial, em cada traço temporário que desaparece conforme o feto avança. Nós já fomos marinhos, rastejantes, alados,
bípedes instintivos, e tudo isso se reencena, em escala minúscula, dentro do ventre materno. O corpo humano é, portanto, um palimpsesto evolutivo. Cada ser humano carrega dentro de si o teatro inteiro da biogênese. Essa é a razão de tanto encanto. Ao olhar para o desenvolvimento fetal, o que vemos não é apenas o nascimento de um indivíduo. É a encenação da história da vida sobre a Terra. É a memória da espécie sendo repassada como um ritual secreto. Como se cada um de nós tivesse que, antes de nascer, repetir a jornada de todos os que vieram antes. E, no entanto, apesar dessa história magnífica que acontece sob o silêncio da pele e longe do olhar do mundo, o nascimento é tratado muitas vezes como uma banalidade. Esquecemos o espanto, perdemos a reverência, reduzimos o milagre a um protocolo hospitalar, e nesse esquecimento, apagamos também a memória do mistério que nos originou. Uma sociedade que despreza o nascimento como experiência sagrada tende a tratar a vida com indiferença, pois quem não honra o início dificilmente respeitará o meio ou o fim. A crise de sentido que assola o mundo contemporâneo tem raízes nesse descolamento do sagrado. A tecnocracia transformou a gestação em dado, o parto em procedimento, o bebê em estatística. Mas a alma humana exige mais. Ela exige narrativa, rito, significado. E talvez seja por isso que, mesmo diante de todo o avanço científico, a experiência do nascimento ainda mobilize emoções profundas, lágrimas inexplicáveis, temores primitivos. É o corpo lembrando à mente que a vida não é apenas um fenômeno. É uma cerimônia. Esse momento cerimonial se torna ainda mais profundo quando pensamos no que se forma no embrião. Não apenas órgãos e tecidos, mas algo infinitamente mais complexo, o sistema nervoso. É ali, no tubo neural que se dobra, que o futuro cérebro começará a tomar forma. Ali se assenta a promessa de uma consciência, e essa consciência será, por sua vez, o instrumento com o qual o ser humano se perguntará: quem sou eu? Sem jamais ter uma resposta definitiva. A ironia é magnífica. O cérebro, órgão da investigação, nunca poderá observar a si mesmo plenamente. O ser que pergunta não pode ser separado do instrumento que usa para perguntar. E esse paradoxo já está implícito no instante da fecundação. O corpo cria um corpo que criará uma mente que questionará o próprio corpo. A vida cria um ser que desejará escapar dela, transcendê-la, compreendê-la, e fracassará, mas seguirá tentando. Essa tentativa é o motor da cultura, da filosofia, da arte, da religião. O humano é o único animal que nasce com uma ferida ontológica, a consciência de que existe. E o que dizer da alma? A ciência rejeita falar dela. A psicologia a fragmenta em instâncias, egos e sombras. A religião a santifica. Mas talvez a alma seja, nesse contexto, apenas o nome que damos ao invisível que pulsa em nós desde o primeiro instante da fecundação. A alma é o silêncio que acompanha o coração no primeiro batimento. É a imagem que não foi herdada de pai nem mãe, mas que está lá, como se tivesse vindo de algum outro lugar, um espaço anterior ao corpo, talvez mesmo anterior ao tempo. Se aceitarmos essa hipótese, então o encontro entre espermatozoide e óvulo deixa de ser apenas fusão genética. Torna-se um casamento místico entre matéria e espírito, uma convocação, uma descida da centelha ao barro. Não à toa, tantas tradições religiosas tratam o momento da concepção como sagrado, e não apenas o nascimento, pois ali, naquele instante, a alma encontra sua morada. E dali em diante, nada mais será como antes. A infância é a continuidade desse processo misterioso. O bebê não nasce pronto, nasce por terminar. E talvez essa seja a maior prova de nossa condição simbólica. Viemos ao mundo incompletos porque é no mundo que deveremos encontrar o restante de nós mesmos. A criança é, de certo modo, um ser inacabado que clama por ser moldado. E o que a molda não são apenas os estímulos, os afetos ou as experiências. É também o inconsciente coletivo, os mitos que herdamos sem saber,
os arquétipos que nos habitam. Quando um bebê chora à noite, ele não apenas pede leite ou colo. Ele grita contra o abismo do esquecimento, como se dissesse: eu vim de algum lugar que não lembro, mas sei que não era daqui. E cabe ao adulto, com sua presença amorosa e seu silêncio atento, ser ponte entre esse antes e esse agora. Com o tempo, a criança começa a formar um ego, uma identidade. Aprende a dizer eu, e ao fazê-lo, inicia também a construção de uma ilusão, a de que é separada do mundo, de que é uma entidade autônoma e coesa. Mas essa é apenas uma etapa necessária do drama humano. O ego é como um castelo que construímos para nos proteger das forças inconscientes. No entanto, mais cedo ou mais tarde, esse castelo será desafiado. O chamado da individuação, conceito central em Jung, virá como uma tempestade que derruba as certezas e obriga o ser a descer aos porões de si mesmo. Lá, entre as ruínas do que acreditava ser, encontrará a sombra, tudo aquilo que foi reprimido, negado, esquecido. A sombra é o irmão gêmeo do ego. É o guardião do portal que leva ao self. E o self, por sua vez, é a imagem total do ser. É o que somos e o que deveríamos ser. É o embrião original que ainda pulsa sob os escombros da persona. O ciclo se fecha quando compreendemos que nascer não foi um ponto de partida, mas uma lembrança. A alma sabe de onde veio, e tudo o que fazemos, ao longo da vida, é tentar voltar para esse lugar. Alguns o chamam de Deus, outros de inconsciente, outros de eternidade. Pouco importa o nome. O fato é que a busca está inscrita em cada célula, e não há ciência que dê conta disso, porque a ciência pode explicar os mecanismos, mas não o sentido. Pode mostrar a sinapse, mas não o pensamento. Pode descrever o batimento cardíaco, mas não o amor. Pode mapear os genes, mas jamais localizar o espírito. E é aí que entra a filosofia, a poesia, a espiritualidade. Elas não explicam, mas revelam. Não comprovam, mas invocam. São linguagens para aquilo que escapa à linguagem. São os instrumentos com que tentamos desesperadamente lembrar o que éramos antes de esquecer. E quando a morte chega, ela não é apenas o fim do corpo, mas a dissolução da ilusão de separação. O que morre não é a vida, é a forma. O que se apaga não é a luz, é a lâmpada. A consciência, como afirmaram tantos místicos, filósofos e poetas, talvez não se extinga. Talvez ela apenas mude de estado, retorne à fonte, reintegre-se ao todo. Jung dizia que, quando morremos, somos devolvidos à psique coletiva, como gotas que voltam ao oceano. E se isso for verdade, então a fecundação foi apenas o instante em que uma gota foi retirada desse mar para viver a ilusão de ser um lago, um rio, um nome, uma história. E por isso é fundamental lembrar: cada vida humana começa com um acontecimento extraordinário. Um espermatozoide entre milhões encontra um óvulo e, nesse encontro, tudo o que conhecemos como humanidade é relançado. Nesse ponto microscópico, vibra o universo. Vibra o caos e a ordem, a carne e o verbo, o tempo e o eterno. Cada nascimento é uma nova chance para o mundo se reescrever, e cada morte, o reconhecimento de que a escrita jamais termina. Nós não somos apenas corpos que nasceram por acaso. Somos narrativas em busca de sentido. E enquanto houver uma única alma que se pergunte de onde vim, haverá também um eco no cosmos, dizendo: você sempre esteve aqui.